Oi, pessoal, 5 minutos de Mulheres que Correm com os Lobos e hoje é dia de história nova, a história do Barba Azul. Dia de história nova é dia de oba! Dia de a gente abrir o ouvido como se a gente tivesse 5 aninhos de idade para absorver a história sem julgamento e depois observar qual cena ficou mais marcada para nós. Lembram daquela técnica? Então vamos lá, história do Barba Azul. Tem um convento que mantém um pedaço de barba azul do que foi um dia, né, a barba de uma pessoa que as freiras encontraram na floresta e elas guardam lá. E dizem que essa barba era de um cara muito bonitão, muito pintoso, muito sedutor, que cortejava ao mesmo tempo 3 irmãs. E ele dava em cima das 3. Mas as mulheres, de uma maneira geral, e inclusive as 3 irmãs, achavam ele meio estranho, porque ele tinha barba azul, né? Então, nossa, apesar de todo o galanteio que ele fazia, e apesar de ele ser um cara muito educado e bonitão, e todos os outros atributos que ele tinha, a barba dele era azul, então elas achavam estranho. E um dia, ele convidou essas 3 irmãs e a mãe delas também para um piquenique na floresta. E elas foram, e foi tudo maravilhoso, com muitas delícias, muitas guloseimas. Elas ficaram encantadas, elas passearam a cavalo com ele também. E elas começaram até a pensar assim, até que ele não é tão mal assim. Mas quem se encantou mesmo por ele foi a irmã mais nova. As 2 mais velhas, não, elas não assim, ele tem barba azul, não, é meio esquisito. Mas a irmã mais nova, ela ficava assim, relembrando, né, aquele momento do piquenique, e ela quanto mais ela pensava consigo, ela pensava também, até que a barba dele não é tão azul assim, né, não precisamos exagerar. E ele então percebe que a irmã mais nova tá comprando a sedução dele e pede ela em casamento. E a mãe permite, então eles se casam e ela vai morar no castelo dele. Ele é um cara muito rico, ele é um cara de muitas posses. Ela vai morar no castelo dele e depois de um tempo lá do matrimônio, ele precisa fazer uma viagem. Então ele chama a esposa e entrega um molho de chaves para ela e fala assim, olha, quando eu estiver fora, você pode convidar quem você quiser para visitar o castelo. E aqui estão todas as chaves de todas as portas do castelo. Você pode usar todas, você pode desfrutar de tudo que tem aqui no castelo. Você não pode só usar essa chave aqui. E aí ele mostra no molho de chaves uma chavinha pequenininha, uma chavinha meio estranha. E aí, ok, ele vai viajar e ela chama as irmãs para visitá-la. E elas, né, ficam maravilhadas com o castelo e enfim. E aí ela conta para as irmãs, olha, ele falou que a gente pode desfrutar de tudo que tem aqui. A gente só não pode usar essa chave. E aí as irmãs mais velhas falam, nossa, mas por quê? Qual que é o problema? Então elas começam a fazer um jogo para descobrir qual porta aquela chavinha abre. E vão de uma em uma tentando abrir e vendo tudo que tem por trás de cada porta, até elas chegarem numa portinha pequenininha, depois de abrir todas, é na última, uma portinha pequenininha, que aí elas percebem, será que é essa aqui? E quando elas abrem a porta, a irmã mais nova abre a porta, tá tudo escuro lá dentro. Então uma irmã traz uma lâmpada, uma lanterna, e ilumina. E quando ela vê o que tem lá dentro, ela fica horrorizada. Porque lá dentro é uma sala cheia de cadáveres de mulheres mortas. E sangue, e esqueletos, e corpos putrefatos lá dentro daquela salinha. Então ela fecha a porta rapidamente e sai correndo. Só que a chave, quando ela tranca, começa a sangrar. A chave começa a sangrar e não para de sangrar. E aí ela tenta de tudo para estancar esse sangue da chave. Ela tenta queimar, ela tenta com cinzas estancar o sangue, ela tenta limpar e nada do sangue parar. Então o marido já quase na iminência de chegar no castelo de volta, o Barba Azul, ela joga a chave dentro do guarda-roupa dela lá atrás, assim, lá no mais fundo que ela consegue, e fica ali. Aí ele chega e pergunta como é que foi a visita das pessoas que chegaram, que foram até o castelo na sua ausência, e ela fala que foi tudo bem, ela tá ali disfarçando, né? E ele fala assim, então tá, pode me devolver o meu molho de chaves. E ela devolve, e ele percebe que tá faltando aquela chavinha. Então ele pergunta, cadê a minha chavinha? Daí ela fala, eu acho que eu devo ter perdido. E ela, só que nesse momento, o que acontece?
A chave que ela jogou lá no guarda-roupa continua sangrando lá, a chave não para de sangrar. Então o sangue vai escorrendo pelos vestidos todos dela e vai escorrendo e ele consegue ver o sangue escorrendo pela porta do guarda-roupa. Então quando ele abre as portas do guarda-roupa, ele vê aqueles vestidos todos manchados de sangue e percebe que ela usou a chave. Então ele fala para ela: eu te avisei que não era para você usar essa chave. Agora que você usou essa chave, você é a próxima que vai morrer. Você vai ter que morrer. E começa a arrastar a esposa para o caminho da morte. E aí ela pede, por favor, me dê só 15 minutinhos. Eu preciso só me reconciliar com Deus e me despedir da minha família. Me conceda esses 15 minutos de vida para que eu possa só fazer essa última oração. E ele fala, tudo bem. E aí ela vai correndo para uma janela e começa a gritar pela janela: irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? E as irmãs estão na outra janela e estão olhando assim para fora. Falam, não, a gente não está vendo nada. E aí ela continua perguntando: irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? E daí as irmãs falam: parece que tem um redemoinho vindo lá. E depois ela pergunta de novo: irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? E aí elas falam: sim. E nisso os irmãos entram no castelo e o Barba Azul está quase já chegando para pegar a esposa e matá-la. Os irmãos entram no castelo e esquartejam o Barba Azul e jogam ele do castelo. E é lá então que ele cai e os abutres vêm e terminam então de comer aquela carniça do Barba Azul e a Barba fica lá. É de lá que as freiras pegam a Barba e levam para o convento. E elas mantêm essa Barba lá, que é pra gente nunca esquecer que um dia existiu um Barba Azul. E eu tenho uma barbinha azul aqui, ó, na minha casa, que é pra eu nunca esquecer que predadores existem. Amanhã a gente fala sobre a simbologia. Lembrando do Barba Azul, hein? Abraço, gente!